você que me acompanha por aqui todas as segundas-feiras. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Carlos Valentim. Eu sou um operador do direito, apaixonado pelo direito tributário. E tempos atrás eu montei essa série de vídeos chamados Dicas Tributárias, onde eu procuro passar um pouco da minha experiência, um pouco do conhecimento que eu adquiri ao longo da minha carreira, para que seja de alguma forma útil para vocês. É um conteúdo absolutamente gratuito, não se paga nada para assistir, nem aqui e nem nas outras plataformas onde eu divulgo esse trabalho. E também não tenho nenhuma pretensão de virar aí um youtuber famoso, essas coisas assim. O meu objetivo principal é ajudar as pessoas. Então, se as coisas que eu divulgo por aqui, se as informações que eu coloco ajudar pelo menos uma pessoa, eu já vou me considerar realizado naquilo que eu pretendo fazer. Bom, eu vou começar hoje uma série de vídeos sobre um assunto que vai ser bastante interessante para o pessoal do mundo corporativo, para CFOs, CEOs, pessoal de contabilidade, pessoal da área tributária, que eu pretendo, através da contabilidade, demonstrar que todas as atividades que uma empresa faz, ela gera algum tipo de efeito tributário. Então nós vamos dividir o balanço de uma empresa em 4 partes: ativo, passivo, receitas e despesas. E não se preocupe que eu não pretendo dar uma aula de contabilidade para ninguém. O objetivo mesmo é demonstrar que toda atividade que eu tenho que tomar cuidado com a parte tributária, porque certamente ela vai provocar algum tipo de efeito. E eu, como falei, sou um operador do direito, mas eu gosto muito mais do direito consultivo, do direito preventivo, do que o direito contencioso. Porque quando você tem que entrar numa contenda é porque já tem algum tipo de conflito instaurado e você precisa se defender, e nem sempre você pode ter êxito na sua defesa. Então eu prefiro muito mais um consultivo, um preventivo, que eu tenha uma fundamentação legal em tudo aquilo que eu faça. E com isso aí eu consigo pavimentar um caminho muito mais tranquilo, sem ter que ir para os tribunais discutir alguma coisa. Então, como eu estava falando, a gente vai dividir o balanço de uma companhia em 4 pedaços: ativo, passivo, receitas e despesas, e vamos depois subdividir também essas divisões. Então, por exemplo, o ativo a gente vai dividir ele em disponibilidade, né, o ativo circulante disponível, estoques. Aí depois o ativo não circulante, onde a gente tem lá o ativo imobilizado, né, que era um ativo permanente, e também o ativo diferido, que hoje já tem outra nomenclatura, ele não tem mais esse nome de ativo diferido. No passivo nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos dividir o passivo no contas a pagar, nos fornecedores. Vamos dividir também nas contas do patrimônio líquido, ver qual é a importância que isso tem na formação de um resultado tributário e de que forma eu posso agir para poder economizar um pouco ou tornar a mordida do leão, e seja o leão municipal, federal ou estadual, de uma forma mais tranquila. E porque esse racional é importante, porque os impostos eles podem ser considerados como parte integrante da formação do preço de uma mercadoria, de um serviço, ou ele pode também significar menos dinheiro no bolso do sócio e do acionista. Então, tudo depende da forma que eu vou trabalhar com isso. E é o que eu pretendo demonstrar para vocês nesses próximos vídeos. Só para se ter uma ideia, assim, a gente já começando pelo começo, né, com perdão da redundância, quando o primeiro ato de uma companhia, qual que é? Quando eu constituo uma companhia, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que criar o capital, eu tenho que integralizar esse capital. E o capital eu integralizo de que forma? Eu posso integralizar em dinheiro ou posso integralizar em bens. E aí já surgem os primeiros efeitos tributários. O capital em si, ele não sofre nenhuma tributação, porque o próprio artigo 43 do Código Tributário Nacional, ele já diz que o fato gerador de uma obrigação tributária é a remuneração do capital ou do trabalho, ou a combinação de ambos. Ou seja, o capital por si só, ele não gera nenhum efeito tributário. Aí também nem poderia, né? Porque quando eu formo o capital, quando eu integralizo o capital, eu estou utilizando recursos que eu já ganhei.
Sejam recursos em dinheiro, que já passou aí por uma tributação qualquer, ou seja integralização em bens. Esses bens também eu adquiri com dinheiro que eu ganhei, também já tive tributação. Então, nesse primeiro momento, a conta capital não me produz nenhum efeito tributário. Mas a contrapartida dessa conta, sim. Por quê? Porque a contrapartida da conta do capital, como eu falei aqui no início, ele pode ser integralizado em bens, direitos ou dinheiro. Então, vamos supor assim, a empresa está começando hoje, mas ela precisa de um capital para poder colocar a sua operação em funcionamento. Esse capital é um dinheiro que está no caixa. Ele está no caixa e ele vai ser utilizado ao longo de um determinado período. Ele não vai ser todo gasto no mesmo momento. Então, como ele vai ser utilizado ao longo de um determinado período, o que eu faço com esse capital? Eu aplico. Eu coloco ele no mercado financeiro para ele não perder. Hoje em dia, as aplicações financeiras de renda fixa não têm lá uma rentabilidade muito atrativa, mas também eu não vou perder dinheiro com esse negócio. Então, aí já começo a ter o primeiro efeito tributário. Qual seria? Seria a tributação financeira pelo imposto de renda na fonte. E também, dependendo do tipo de aplicação, eu tenho também um IOF sobre a aplicação financeira. Por exemplo, se eu faço uma aplicação financeira de renda fixa por um período menor do que 28 dias, eu tenho uma penalidade a pagar, uma penalidade chamada IOF. Existe um IOF que é sobre o rendimento e ele é sobre o valor do resgate e ele é limitado a um determinado percentual do rendimento. Então, se for antes dos 28 dias, eu já vou ter essa penalidade para pagar. Então, se eu tenho que fazer, o capital está lá, eu vou precisar utilizá-lo num período menor do que 28 dias, então o que eu faço? Deixo ele parado em conta corrente. Porque se eu for fazer uma aplicação financeira, eu vou acabar perdendo dinheiro com isso. Porque além de ter uma remuneração baixa, eu vou ter ainda também que pagar um IOF sobre isso. Então, já deu para entender que o primeiro passo que eu tenho que dar já tem que ser um passo que eu preciso prestar atenção nele. Já preciso pensar o que eu vou fazer com esse dinheiro para evitar ter aí um certo prejuízo. Aquilo que eu vou ficar com mais longo prazo, eu coloco. Também tem que ver qual é a carência do papel que eu vou aplicar. De repente, se eu vou aplicar, por exemplo, numa LCA, e uma LCA ela tem uma carência de 90 dias para ter disponibilidade. Eu não posso resgatá-la antes desse tempo. Se eu coloco numa LCA, eu já tenho que esperar esse tempo de lá. Mas normalmente as empresas, para as companhias, para as pessoas jurídicas, não há nenhum atrativo em aplicar numa LCA. Por quê? Porque a LCA ela goza de um benefício fiscal de isenção de imposto de renda, mas esse benefício é aplicável apenas para a pessoa física. Pessoa jurídica não tem esse benefício. Bom, então, de novo, eu preciso prestar atenção já no meu capital, quando eu começo a minha transação, quando eu começo a minha empresa, justamente para ver se eu vou ter algum efeito tributário ruim em relação a isso. Mas isso vale também para a empresa que já está operando. Ela tem um caixa. Esse caixa, o excedente de caixa, porque o objetivo do caixa, o que é? É financiar as operações da empresa. Mas se eu tenho um excedente de caixa, eu preciso aplicá-lo no mercado financeiro. E aí também eu tenho que olhar para qual é a melhor aplicação que eu vou fazer e também olhando os benefícios ou os malefícios, né? Ou então o excesso de tributação que isso pode acarretar para mim. Por que isso? Porque uns programas atrás eu falei sobre os regimes tributários. Então tem lá o regime do lucro presumido e tem o regime do lucro real. Se eu estou no lucro presumido, essa parte, que é uma parte não operacional da minha receita, ela vai entrar a 100% na minha base de cálculo. Ela não vai ter aquele percentual de destaque. Mas se eu estou no lucro real, ela já vai entrar no bolo de toda a minha apuração de resultado para determinar qual será a base do meu imposto de renda. Bom, então assim, esse videozinho de hoje foi só para dar uma ideia do que vai acontecer nos próximos. A gente já está se aproximando aí dos 10 minutos e eu não gosto muito de passar de 10 minutos, até para não cansar muito vocês e também porque o LinkedIn, onde eu publico também esses vídeos, ele me limita nos 10 minutos. Bom, qualquer coisa, meu e-mail está embaixo, quiserem conversar comigo sobre esses assuntos, podemos falar sem problema nenhum e na segunda-feira a gente continua com esse mesmo tópico, ok? Um abraço, até lá. Tchau.